O mundo está um caos! Aliás, o mundo sempre foi meio caótico e perturbado. Mas, quando estamos diante de um conflito armado, de uma guerra, parece que fica mais perceptível como o mundo é caótico. E claro, a loucura é a única coisa que torna a vida suportável, como diria Erasmo de Roterdã. E vamos falar exatamente do movimento que refletia a loucura, o caos, a falta de fé nas instituições. Estamos falando do dadaísmo, que era contra as instituições, que era contra a sociedade, que era contra a arte, que era contra as ciências humanas, contra as ciências exatas. Por quê? Porque o dadaísmo pregava que se a religião, se a ciência, se as ideologias, a sociedade, o governo são coisas de gente civilizada para manter a harmonia e a paz entre os povos, não estava dando conta que o mundo estava sendo destruído por uma guerra horrível como a Primeira Guerra Mundial, que nada desses valores importava, então o mundo só podia ser uma grande piada de mau gosto. Então eu vou refletir no mundo esta piada de mau gosto através da arte. Mas alguns diziam que eles queriam só debochar da arte. Não! Eles queriam destruí-la, assim como o mundo já se autodestruía. Era uma verdadeira arte, um verdadeiro movimento artístico caótico, niilista, pessimista, anárquico. Aliás, vale ressaltar que o dadaísmo era contra o establishment, contra o sistema, mas foi graças ao sistema, graças às instituições de arte, que ele conseguiu se prosperar, se propagar por aí. Parece contraditório, não é? Mas assim como a gente vive num país democrático, existem esses maus elementos! Essa gente asquerosa que prega contra a democracia, falando de AI-5. Ou seja, eles estão utilizando a liberdade de expressão que existe na democracia para pregar contra a democracia, contra a liberdade de expressão. O nome que damos a isso é um paradoxo. Então podemos dizer que o dadaísmo é um movimento que acaba criando um paradoxo nas artes. Ele quer destruir as artes, mas utilizam as instituições artísticas como museus, galerias, revistas, que seja para prosperar, para propagar seus ideais ou anti-ideais, se é que vocês entenderam. E como vocês sabem, no mundo tudo vem de uma inspiração. Vocês se inspiram neste belo professor de arte e cartunista chamado Raposa, um renomado ninguém que conta com o engajamento de vocês, que contam com comentário, com like para ajudar no vídeo. Vocês inspiram em mim a aprender, a aumentar a bagagem cultural. O dadaísmo também se inspirava em pessoas fenomenais como eu. Por exemplo, ele se inspirava no niilismo, no Nietzsche. Vocês sabem, Nietzsche que pregava com o niilismo quase uma coisa pessimista, anti-vida. Um dia talvez eu faça um vídeo filosófico explicando o niilismo, ou vocês podem ir no Google e pesquisar um resumo ali e fingir que entendem, como todo mundo faz quando tem canal no YouTube, e lê o resumo e finge que manja das coisas. Talvez eu esteja fazendo isto desde ano passado e vocês não sabem. Enfim, temos o niilismo, temos o anarquismo e temos uma peça muito interessante de teatro chamada O Burrei, de um cara chamado Alfred Jarry. Esta peça fazia uma sátira à burguesia francesa no final do século XIX e ela era uma peça muito eloquente, meio caótica. Diversas vezes as pessoas falavam coisas que ninguém compreendia, grosserias. Eu ficava chocado, porque estavam acostumados com peças mais normais, com encenações, com história, e veio uma coisa daquela totalmente louca e caótica que chocou todo mundo. E é claro que se estamos falando de algo caótico que choca, só pode ser uma inspiração ao movimento dadaísmo. E vocês vão entender que até no começo do dadaísmo, esta coisa dessa peça do Burrei era muito copiada. Porque vocês sabem, no mundo nada se cria, tudo se copia. Tudo começa com um pianista fugindo da Alemanha na época da Primeira Guerra Mundial, indo para Zurique, na Suíça, sempre os suíços, sempre neutros, sempre em cima dos muros, enfim. Ele estava fugindo da guerra, se estabeleceu lá numa taberna onde ele alugou um quarto. Este pianista se chama Hugo Ball. E este quarto que ele alugou na taberna, ele colocou o nome de Voltaire.
Sim, o mesmo nome do escritor precursor da Revolução Francesa. Hugo Ball queria criar um espaço artístico onde homens livres, independente do nacionalismo, poderiam pregar seus ideais. Olha que coisa bonita! E olha como já se criticava o nacionalismo, como isso deixava as pessoas doentes, que faziam elas se matarem, por exemplo, numa guerra horrorosa como a Primeira Guerra Mundial. Ah, vale citar uma dessas coincidências da vida, dessas mágicas ou tragédia, depende da sua ideologia. Esta mesma rua estreita em Zurique, onde estava a taberna com um quarto alugado, que era o espaço artístico criado por Hugo Ball, nesta mesma rua estreita tinha uma outra propriedade onde estava alojado ninguém mais, ninguém menos do que Vladimir Lenin. Sim, Lenin da Revolução Russa! Agora vocês pensem o que quiser sobre isso, porque eu não vou ficar aqui pondo juízo de valor nas ideologias políticas que vocês carregam. Vamos prosseguir. E para divulgar a ideia do seu estabelecimento, ele escreveu a seguinte sinopse, marketing, sei lá que nome a gente dá, para um pequeno texto de apresentação convidando os artistas a conhecer o lugar, a frequentar. Lá no texto que ele divulgou dizia: Cabaré Voltaire. Sob este nome foi formado um grupo de jovens artistas e escritores cujo objetivo é criar um centro de entretenimento artístico. A ideia do cabaré será convidar artistas a comparecer e apresentar números musicais, leituras e encontros diários. Os jovens artistas de Zurique, seja qual for sua orientação, estão convidados a dar sugestões, contribuições de todos os tipos. Assim como deverá ser os centros acadêmicos, as galerias, os espaços intelectuais. Qualquer que seja a sua ideologia, qualquer que seja a sua inspiração, o seu estilo, você é livre para contribuir para o mundo, para o campo das ideias, do jeito que lhe convém, e assim criar uma fusão de vários tipos, de várias culturas, grande harmonia, uma arte nova, pulsante, que envolve todas as coisas. Essas palavras são minhas porque eu estou divagando aqui. Vamos prosseguir. Esse texto, quando foi divulgado, atraiu artistas. E um dos principais, um poeta italiano que ajudou a fundar o dadaísmo, um poeta eloquente, ruidoso, chamado Tristan Tzara. Este cara que era o oposto ao Hugo Ball. Enquanto o Hugo Ball era um cara mais tranquilo, comedido, mais subversivo na dele, o poeta italiano, como eu falei, era mais eloquente, provocativo, anarquista, ruidoso. Dizem que os opostos se atraem, e esses opostos no fim se atraíram, porque eles começaram a fazer uma coisa inspirada naquela obra que eu acabei de falar pra vocês, naquela peça teatral de Ubu Rei, lá do fim do século XIX, do Alfred Jarry. Eles começaram a fazer uma coisa louca, uma coisa que a gente chamaria hoje em dia de performance artística, uma provocação. Por exemplo, o poeta italiano Tzara entrava com uma máscara tribal, uma fantasia meio louca, fazendo gestos, falando um monte de frases em vários idiomas, provocações, fazendo algo caótico, uma performance. Lembra do Renato Russo? Acho que ele fazia igual o Renato Russo quando ele cantava no Legião Urbana. Aquela coisa louca, enquanto o Hugo Ball tocava seu piano com um som dissonante, já estava um caótico gesto de som dissonante e ainda tinha batidas e tambores. Coisa louca, uma coisa caótica, talvez assustaria, talvez fascinasse. Deve ser o que a gente sente quando assiste a primeira vez uma peça do Zé Celso. Você não sabe quem é Zé Celso. Zé Celso, um dos dramaturgos, um dos diretores de teatro mais famosos desse país. Você tem que saber quem é Zé Celso. Faça um bem para a sua vida, mas não vai saber agora. Se você for saber agora, você vai fechar esse vídeo e eu vou ficar muito triste porque eu não vou continuar falando do dadaísmo. Fique aqui! Depois que eu terminar, você vai pesquisar quem é o Zé Celso. Acho que a melhor metáfora que podemos usar para definir esses dois jovens artistas é que eles eram punks. Isso mesmo que você ouviu, punks! Porque eles se definiam como delinquentes juvenis contra o sistema, contra o establishment, contra a filosofia, contra a religião, contra sobretudo a arte. Eles eram a contracultura, as ideias subversivas.
E não é só o punk que o dadaísmo inspirou também o movimento beatnik, a pop art que eu já falei nesse canal e o surrealismo. Então foi lançado o Manifesto Dadaísta. Vocês sabem o que é o manifesto? É um texto de apresentação quando se está lançando uma nova ideologia, um novo movimento cultural, uma nova proposta de pensamento ou de não pensamento. Até a palavra dadaísmo tem uma lenda, uma lenda interessantíssima. Segundo esta lenda, o artista pegou um dicionário ali que traduziu francês para o alemão, fechou os olhos, abriu o dicionário aleatoriamente alguma página e colocou o dedo. Assim que ele abriu e viu que o dedo estava em cima da palavra dada. A palavra dada em francês significa cavalinho de pau, aquele balanço, um brinquedo, mas que em outros idiomas tem outros significados. Por exemplo, em alemão, se não me engano, significa até mais, em romeno é tá tudo certo, alguma coisa assim. A palavra que não faz o menor sentido com o nome do movimento combina perfeitamente com o movimento que é contra as convenções, que é contra a lógica e a razão. Eu tenho certeza que se o Coringa existisse na vida real, antes dele ser o Coringa, ele provavelmente seria um artista dadaísta. Ou deveria ser um colecionador de arte dadaísta. Se é que o Coringa tem tempo para pensar em arte. Acho que ele tem, ele pinta a própria cara, ele tem ali o seu lado artístico. E por falar em aleatoriedade, em caos, é claro que eu tenho que citar o artista Jean Arp, ou também conhecido como Hans Arp. Este artista que se inspirava no cubismo, se inspirava em Braque e Picasso. Braque e Picasso tinham uma técnica, tinham um estilo, uma obra de arte que eles faziam com assemblagem. Eles pegavam objetos ou, por exemplo, recortavam formas geométricas e colocavam e colavam na tela junto com a sua própria pintura. Jean Arp, ou Hans Arp, também fazia isso, só que de maneira mais caótica, mais aleatória. Enquanto Braque e Picasso pensavam exatamente em como colocar as formas geométricas na tela, Jean Arp pegava a tela, passava cola, picotava papéis em formas irregulares e jogava ali. E o jeito que o papel caía, ficava e se tornava a obra. Só que dizem que não era tão aleatório assim, porque tinha os papéis tão bem colocados, tão bem posicionados nos espaços, que era difícil acreditar que o caos era tão belo e ia produzir algo tão minimalistamente perfeito. Pode ser que sim, mas o que lembra essa técnica de jogar papéis e o jeito que cair virar arte? Lembra um artista que eu já citei nesse canal, que vocês devem clicar ali e conhecer. Lembra Jackson Pollock e seu expressionismo abstrato utilizando a técnica do gotechamento. E é claro que vocês não estão clicando quando eu cito nos cards de vídeos anteriores. Vocês não clicam porque os vídeos de arte têm no máximo 200 visualizações. Quando eu faço um vídeo, por exemplo, falando mal do Bolsonaro, como o último, 8.000 visualizações. Não que eu esteja reclamando dessas visualizações, elas me dão muito dinheiro. Por exemplo, esse vídeo metendo pau no Bolsonaro me rendeu uma incrível fortuna de 50 centavos. Mas além de você verem eu meter pau no Bolsonaro, que aliás, meter pau no Bolsonaro até o seu cachorro faz, porque é muito fácil e é um exercício diário de bom senso e de amor próprio. Todo mundo deve meter pau nesse caótico presidente de merda que temos. Além de fazer isso, vocês também têm que clicar nos vídeos de história da arte e aprender, e se inspirar, e aumentar suas bagagens culturais para ter senso crítico e ter mais argumentos e mais inteligência para meter pau no Bolsonaro, por exemplo. E toda essa colagem inspirou um artista alemão chamado Kurt Schwitters. Eu não sei se pronuncia assim, vou chamar ele só de Kurt, porque pelo menos esse nome eu estou pronunciando mais ou menos correto. Kurt era um artista que fez uma assemblagem, ele fez uma instalação artística muito famosa chamada Merzbau. Meu Deus, que burro! Se pronuncia Merzbau, seu animal! Que infelizmente foi destruída pelo nazismo. Não se chamava instalação artística na época, mas o conceito era o mesmo. O que é uma instalação artística? A obra não estava limitada só à tela ou ao pedestal. A obra se estendia por toda a sala. E às vezes o espectador pode entrar na instalação e interagir com a obra. Essa instalação do Kurt foi feita com um monte de entulhos que ele achava, com um monte de lixo. Utilizando reciclando lixo como arte, além de ele estar fazendo o que eu mencionei, uma
uma reciclagem, ele estava inspirando artistas contemporâneos como o brasileiro Vicky Muniz. Você não sabe quem é Vicky Muniz? Meu Deus, mas você também não sabe de nada. Vicky Muniz teve até um documentário que concorreu ao Oscar, chamado Lixo Extraordinário. Em breve eu falo desse artista excepcional no canal, mas enquanto eu não falo, verifique na descrição do vídeo todas essas referências culturais que eu cito que vale a pena conhecer. Se estamos falando de dadaísmo, é claro que eu não posso deixar de citar um dos principais nomes, se não for o principal nome do movimento, Marcel Duchamp. Vocês sabem quem é Duchamp? Eu falei dele no último vídeo de História da Arte. Duchamp, que nem sequer estava na Europa, nem sequer participou do Cabaré Voltaire, mas é atribuído a ele uma referência a esse movimento. É aquela coisa, como eu já citei aqui num vídeo anterior, é como se fosse uma banda. Por exemplo, o Iron Maiden. No Iron Maiden, o Steve Harris é um dos principais compositores, é um dos caras que cria as principais letras, os grandes sucessos. Mas quando falamos de Iron Maiden, quem o pessoal cita? Cita o frontman, cita o Bruce Dickinson. Ou seja, se cria lá com o Gubol, com o Tzara na Europa, o movimento dadaísta, mas quem leva a fama? O francês Marcel Duchamp e a sua obra que eu citei no vídeo anterior, chamada Fonte. Após essa polêmica toda com a obra da Fonte, Duchamp voltou para a Europa, foi dar uma volta, um rolezinho por Paris e comprou um cartão postal que tinha o quê? É claro, tinha a imagem da Mona Lisa. E que Duchamp fez com a imagem da Mona Lisa no cartão postal? O que todos nós, você e eu, já fizemos algum momento na escola com as capas de caderno que tinham fotos. Ele rabiscou, ele alterou, ele zoou a imagem da Mona Lisa. No caso, Duchamp desenhou um bigode e um cavanhaque, debochando assim da musa do Renascimento. Mas não foi só isso que ele fez com esta imagem icônica. Embaixo do cartão adulterado da imagem da Mona Lisa, recolocou os seguintes iniciais: LHOOQ, que em francês vira um trocadilho que eu não vou pronunciar porque eu ia falar errado de qualquer jeito, mas se traduzirmos fica: ela tem fogo no rabo. Trocadilho! E do mais barato e vulgar. É tão legal saber que Duchamp tem o melhor espírito da quinta série. É legal quando a gente pensa que nesses artistas que temos a visão de serem seres excepcionais e sérios, seres geniais, na verdade são seres debochados. São como tiozões do boteco, como a molecada da quinta série. Ele é gente como a gente. E que Duchamp queria fazer com esse deboche na imagem da Mona Lisa? Isso mesmo, debochar da arte. Não leve a arte tão a sério, assim como ele fez essa provocação com a sua obra da Fonte. E, por falar em subversão e deboche, ele resolveu subverter a sua própria sexualidade quando Duchamp se transvestiu de mulher. Sim! Assim como Pernalonga, assim como Pica-Pau, assim como a Rita Von Hunt, Duchamp se vestiu de mulher para propagar uma ideia. E se vocês acham que o deboche e o trocadilho parou por aí, vocês estão enganados. Olhem bem o nome do personagem transvestido de mulher de Duchamp. Este nome, quando pronunciamos em francês, fica como Eros c'est la vie, que significa eros ou desejo sexual. É óbvio que a minha pronúncia em francês é péssima, eu não sei falar certos nomes, os trocadilhos, mas é o que temos. Temos um professor de arte com sotaque caipira e uma péssima dicção. O que vocês deveriam ter, talvez, é um doutor em arte fluente nesses idiomas que consegue pronunciar perfeitamente esse monte de nomes, esse monte de trocadilho. Mas vocês não têm, vocês têm a mim, um professor de arte. Então, cavalo dados, não se olha os dentes. Ou melhor dizendo, raposa dada, não se julga a falta de familiaridade em pronunciar nomes estrangeiros, trocadilhos, outros idiomas. Vamos prosseguir, que eu estou tão caótico e nervoso quanto a arte dadaísta. Ou seja, estou no espírito ideal para continuar falando desse movimento e finalizar o vídeo. Enquanto estava transvestido de mulher, Duchamp pediu para outro artista dadaísta, no caso o fotógrafo Man Ray, tirar uma foto dele. E com esta foto ele fez uma outra obra. Ele pegou um frasco de perfume, tirou o rótulo original, colou a foto dele transvestido de mulher. Esse frasco vazio com um rótulo falso foi vendido por incríveis
11 milhões de dólares. Ou seja, Duchamp, que estava fazendo uma arte antissistema, debochando de peças vulgares, debochando do pessoal que compra arte cara, acabou tendo uma obra vendida com um preço milionário. Porque o mundo, meu velho, o mundo é hedonista, o mundo é consumista. O sistema consegue se apropriar até das contraculturas, até das subversões e transformar em produtos do sistema. Com o dadaísmo foi isso, afinal, obras dadaístas são vendidas por milhões de dólares. Com o punk foi isso, afinal você vê hoje em dia patricinhas com taxinhas, rebites e outros elementos da cultura punk que era para ser contra o sistema e chocar a sociedade. O capitalismo é implacável. Ele consegue pegar todos esses elementos da contracultura e transformar em produtos, rotular e te vender, e você jamais vai entender qual foi a ideia, a raiz original, o que elas queriam dizer. Você vai consumir e nem vai se dar conta. É por isso que temos canais como o Couve do Raposa, que te dá essa bagagem cultural. E agora, quando você comprar a sua camisa com taxinha, com rebite, quando você for fazer xixi no seu mictório, você vai lembrar de todos esses caras subversivos que queriam combater o establishment, o sistema. Assim como se eu tiver um poder grande um dia nessa plataforma, eu vou combater o establishment do YouTube. Do YouTube ficar financiando o meu crescimento, que aí eu vou derrubar esta plataforma com unhas e dentes, com ideologias artísticas. E falando isso, eu provavelmente vou fazer o algoritmo me fazer ficar muito mais esquecido e perdido na plataforma. Porque eu sou tão caótico, eu sou tão inconsequente quanto o movimento dadaísta. Eu faço deboche e eu pago o preço. E quem sabe no futuro esse vídeo não seja vendido por 11 milhões de dólares também, né? Temos que sonhar. Abraço, até a próxima.